S-News começa agora e leva até você as principais notícias da semana no Espírito Santo. Casa da Memória de Vila Velha recebe evento literário. Vila Velha inicia imunização do grupo de 25 a 29 anos ao som do samba. Prefeitura de Vitória irá castrar 3.000 animais domésticos. Lei Maria da Penha completa 15 anos. Espírito Santo tem 7 casos confirmados da variante Delta. A conscientização sobre doenças vasculares durante o mês de agosto agora é lei no Espírito Santo. Saiba mais sobre a campanha Agosto Azul e Vermelho na entrevista especial com o Dr. Eliude Garcia, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Espírito Santo. Essas e outras informações você confere agora no ES News. Uma viagem no tempo e na história. De origem portuguesa, a família Bittencourt reuniu convidados na Casa da Memória de Vila Velha para homenagear o escritor Milton Pimentel Bittencourt, escritor brasileiro que completaria 100 anos neste mês. José Milton Bittencourt, seu filho, relembra a história e a inspiração do pai, que era um apaixonado pela escrita. Sempre escreveu. Meu pai sempre foi muito dedicado às letras, mas ele sempre foi muito discreto e muito tímido com a sua produção. Então, sempre ficava guardado, eventualmente publicava numa revista, num jornal e tal, mas sempre guardado e muito zeloso das coisas dele. E uma autocrítica muito feroz em cima das coisas que escrevia. O certo é que quando ele fez 80 anos, nós nos reunimos, os filhos, reunimos todas as coisas dele, o tesouro dele, né? E transformamos num livro e demos de presente para ele. Ele ficou apaixonado, era entusiasmadíssimo com aquilo, era o sonho dele. Ao todo, foram 20 obras de diversos gêneros, títulos que foram doados a instituições e ao município de Vila Velha durante o evento. Este passeio cultural tem início antes do descobrimento do Brasil em 1500 com a família Bittencourt ainda em Portugal. Por isso, o objetivo dos familiares em manter viva a memória e a arte do escritor. De acordo com o presidente da Associação de Portugueses no Espírito Santo, a ação é um incentivo ao conhecimento. O registro literário, os livros, eles são fundamentais para a nossa caminhada, para a nossa história. Vem começando até a questão, ela falando, lembrei-me da Bíblia. Imagine nós sem a Bíblia, para quem é cristão, óbvio, por todos os registros passados. Ou seja, a literatura ela talvez o maior canal para nosso crescimento, nosso desenvolvimento e nosso conhecimento, então cultura, tudo aquilo que vai para trás e todos os nossos conhecimentos ancestrais. Além de aproximar, o evento literário foi recebido como mais uma oportunidade de propagação da leitura. É muito importante uma ação como essa, uma ação cidadã, uma ação emocionante de um filho homenageando o pai, né, apresentando a literatura desse pai, escritor. E para nós da Prefeitura Municipal de Vila Velha é uma ação de bastante profundidade no propósito que todos nós temos de qualificar os nossos alunos, levando o hábito da leitura, divulgando a leitura, divulgando os escritores. Vem todo mundo pro Tartarugão vacinar, eu quero ver. Filma aí, Rede TV, filma aí, Rede TV. Vem todo mundo pro Tartarugão, vem vacinar que eu quero ver. Vai. A expectativa foi grande, mas enfim chegou a hora tão esperada. Adriele tem 29 anos e preencheu uma das 12.000 vagas disponibilizadas pelo município de Vila Velha para a imunização do grupo de 25 a 29 anos no ginásio do Tartarugão. Graças a Deus agora eu estou feliz que eu consegui tomar, né? Mais uma etapa vencida, né? A cidade tem 70% da população adulta já vacinada e atingiu 90% de pessoas imunizadas no grupo de 30 a 34 anos. Agora chama a atenção dos jovens. A expectativa é que a gente, muito rapidamente, vacine todos os novinhos e novinhas aqui de Vila Velha. Colocamos de 25 anos mais, são mais de 12.000 agendamentos feitos e no dia de hoje no Tartarugão, iniciando de 9 da manhã até as 9 da noite, com muita vacina, com muito samba e pagode, um formato para a gente atrair a população para vir se vacinar, que nós queremos salvar vidas. Venha vacinar.
vacinar, mas continuar seguindo os protocolos de segurança, com o uso de máscara e sem aglomeração, afirma a secretária municipal de saúde. A pandemia ela não acabou. Cumprir os protocolos sanitários vai ser necessário até que a gente entre num outro momento dessa pandemia. Mas nesse momento, com o Estado sinalizando a chegada de uma nova variante aqui no Estado, então, todo o reforço para que os protocolos sanitários sejam cumpridos vai ser muito necessário para que a gente contenha o avanço da epidemia nesse momento. E parece que os jovens já entenderam o importante recado. Pessoal, aproveitem, chegou a nossa hora, venham se vacinar, não deixe passar essa oportunidade. Está sendo super rápido, bem tranquilo aqui em Vila Velha. Venha vacinar, encontre a gente, nosso prazo vai eternizar. A superpopulação de animais errantes é um problema socioambiental que afeta a maioria das cidades brasileiras. Para amenizar essa questão na capital, a Prefeitura criou o programa Vitória da Castração Animal, que também visa contribuir com a redução dos problemas causados pelo abandono animal. 3.000 castrações serão realizadas no primeiro ano de atuação, com investimento previsto de R$1 milhão. Nós teremos efetivamente pela primeira vez na cidade o controle de todos os animais e teremos também todo o pré e pós-operatório. São 5 exames que serão realizados nos animais, isso também é inédito, nunca foi feito e isso estará à disposição de quem mais precisa, ou seja, a população que tem uma renda que não seja suficiente, ou seja, que esteja em vulnerabilidade social, terá condições de dar dignidade ao seu animal. As castrações, os exames clínicos e laboratoriais e demais procedimentos ocorrerão em clínicas credenciadas por meio de edital. Os tutores dos animais também serão cadastrados individualmente. O serviço contínuo poderá contemplar todos os moradores da capital, com a obrigatoriedade de registro dos animais identificados por meio de um microchip associado ao CPF do responsável. A mensagem que o governo do Estado do Espírito Santo quer passar à população neste momento é: chegando a sua oportunidade de vacinar, vacine-se com a primeira dose. Chegando o momento de aplicar a D2, vá até o seu município, a sua unidade básica, aplique a segunda dose, que é uma dose fundamental para poder ter toda a proteção que é desenvolvida pela vacinação. Esse foi um dos alertas dados pelo secretário municipal de saúde, Nésio Fernandes, em um vídeo divulgado no YouTube, após a confirmação de 7 casos da variante Delta no estado. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta semana. Até o presente momento, os 7 casos não estão relacionados a nenhum óbito no nosso estado. No entanto, já temos quase 12.000 óbitos pelas demais variantes que já estão circulando no Espírito Santo. Nós queremos destacar que se trata da mesma doença. Se trata de uma variante mais transmissível, mas que encontra no Espírito Santo já um avanço muito importante da vacinação. Uma mulher livre e determinada. Esta é a Jusileia, mas a vida da autônoma não foi sempre assim. Jusileia foi vítima de violência doméstica e conseguiu superar. Durante 14 anos eu me adaptei ao ciclo de violência. Convivi 14 anos com isso, até pela questão de ter filhos. Então, assim, eu aceitei durante 14 anos, até que um dia eu vi que aquele ciclo que era só meu já tinha abrangido os filhos. Então, foi ali que eu tomei a decisão de fazer a denúncia e procurar ajuda. Porque até então, quando eu achava que só eu que era a vítima da violência, para mim estava tudo bem. Até quando eu fui ver que aquela situação já tinha expandido para os filhos. Jusileia viu na legislação uma oportunidade de mudar o rumo da sua história. Baseada na Lei Maria da Penha, que completa 15 anos neste mês, ela encontrou forças para denunciar. Quando cheguei na delegacia, eu fui muito bem acolhida. Pela delegada, pelas escrivãs, pelas investigadoras, porque tinha uma equipe totalmente feminina para me atender. O judiciário funcionou muito bem. A medida protetiva saiu bem de urgência mesmo, saiu muito rápido. Então, assim, foi comigo a parte da segurança pública e da judiciário funcionou estritamente bem. O período de 15 anos da Lei Maria da Penha é considerado uma trajetória de avanço no combate à violência contra a mulher, mesmo com o alto número de registros. Isso significa que as denúncias estão acontecendo. Para se ter uma ideia, só aqui no Espírito Santo, segundo a Polícia Civil, foram registrados mais de 14.000 boletins no ano passado e cerca de 7.000 até julho deste ano.
denunciados que, de acordo com a polícia, se tornam alvos de investigação e de prisão. Antes da Lei Maria da Penha, esses casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles existiam. Só que, infelizmente, eram extremamente subnotificados, porque nós não tínhamos um mecanismo legal de proteção e prevenção aos crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, esta lei, a Lei Maria da Penha, ela veio exatamente criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como punir de forma mais rigorosa esses homens autores de violência. Então, com a Lei Maria da Penha, o homem que insiste em praticar esses atos absurdos de violência contra a mulher, ele poderá ser preso e autuado em flagrante. A titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher reforça que a mudança deste cenário de violência passa pela transformação do comportamento. Violência jamais será demonstração de amor. E o homem que insistir em praticar esses crimes absurdos contra a mulher, ele tem que ser devidamente investigado e punido. Bem disse a Jusileia, que falamos no início da reportagem. Sim, eu tive a oportunidade que na Lei Maria da Penha eu renascer de novo, é como se eu tivesse uma nova oportunidade de viver. Muitas delas não vão ter, muito mais nova que eu. Então elas perderam o caminho pelo percurso, porque muitos falavam que gostam. E muitas vezes assim, mas ela foi a primeira vez que ele apanhou. Denuncia no primeiro palavrão, porque 2 minutos de agressão masculina ele pode te matar. Ele não precisa te agredir todo dia. Uma vez só que ele te agredir, ele vai te matar. Porque primeiro eu tenho que conhecer a mim. Muitas das vezes nós perdemos essa identidade. A Lei Maria da Penha traz esse resgate, de você ver que você não está sozinha. A Prefeitura de Vitória iniciou a vacinação contra a Covid-19 de mais um grupo prioritário, os caminhoneiros. O agendamento das doses disponibilizadas para esses profissionais foram liberadas na última quinta-feira e serão aplicadas na próxima segunda, no dia 16, na Unidade de Saúde de Maruípe. Para se vacinar, será preciso apresentar documento que comprove que é efetivo na função. Na última semana, o estado recebeu mais de 87 mil doses da vacina contra a Covid. A remessa foi destinada aos grupos por faixa etária e os grupos prioritários, como trabalhadores industriais e caminhoneiros. Veja em instantes. Entenda mais sobre a campanha de conscientização de doenças vasculares na entrevista especial com o Dr. Eliude Garcia. E nós estamos de volta com a S News Especial. Eu sou Kleber Miranda, sou educador financeiro. E hoje nós vamos falar sobre golpes no Pix e os cuidados que você precisa ter com os seus dados pessoais na internet, com os seus dados pessoais, por exemplo, no seu próprio celular. Tem sido notícia no Brasil inteiro sobre golpes no Pix. Quadrilhas que abordam as pessoas e utilizam o fato de que muitos dos seus dados financeiros estão em um aparelho de celular para fazer transferências, depósitos, saques e para fazer até mesmo operações financeiras como empréstimos utilizando os seus dados. Muita coisa dá para ser feita para evitar esse tipo de coisa, colocando senha, proteção, evitando ao máximo clicar em links que você não conheça, em links suspeitos, principalmente vindos aí de SMS. Lembrar você que banco em geral não liga para você, não te pergunta coisas por telefone. Se alguém te liga perguntando alguns dados, você já fica desconfiado e não continua a ligação. Outra coisa que você pode fazer, registrar boletim de ocorrência e procurar todas as instituições, seja da justiça, seja de proteção do consumidor, para que o seu direito seja garantido. Ao andar na rua, lembra que o seu telefone celular tem muita informação financeira. Então tome bastante cuidado ao portar o seu aparelho de celular. E lembre-se que alguém com o seu aparelho, eventualmente com você perto ou não, consegue fazer muitas transações financeiras no seu nome. A dor de cabeça pode ser imensa e o custo financeiro também pode ser imenso. Então redobrar um pouco a segurança, colocar senha, não deixar muitos aplicativos financeiros no celular, reduz a quantidade de aplicativos financeiros que estão no celular. E se você vai andar na rua e você está com o celular, redobre a atenção. Nos seus aplicativos, nos seus e-mails, nas suas contas na internet, coloque verificação em 2 etapas, coloque reconhecimento facial, senha, tudo que você puder colocar
para dificultar a vida de um eventual golpista. Ninguém está livre de acontecer essas coisas, nem eu mesmo, nem você. Mas a nossa vida financeira, da mesma forma como ela é facilitada pela tecnologia, a vida de golpistas e de bandidos também pode ser muito facilitada. Preste atenção, tome bastante cuidado com seus dados e bastante cuidado com o seu celular. Qualquer compra suspeita, qualquer atividade suspeita, relate para a empresa, registre, tire print, faça tudo o que for possível para resguardar o seu patrimônio, a sua propriedade e a sua imagem. Eu sou Kleber Miranda, para o ES News Especial. Você me encontra no Instagram, no @minhagrana, ou no YouTube, é só procurar meu nome, Kleber Miranda. Até a próxima! O nosso assunto na entrevista especial de hoje é saúde. Vamos fazer um alerta sobre as doenças vasculares e os problemas que acarretam este tipo de doenças. Vamos conversar com o Dr. Eliúde Garcia, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui no Espírito Santo. Dr. Eliúde, obrigada por nos receber. Eu já começo a nossa entrevista aqui perguntando: quais são essas doenças, né? De fato, o que são essas doenças vasculares? Obrigado pela oportunidade. As doenças vasculares e as cardiovasculares estão hoje entre as principais causas de internação hospitalar e as principais causas de gastos públicos do dinheiro da saúde que é dispensada para esse fim. São doenças com altíssimas mortalidades, altíssimo tempo de internação hospitalar, mas que, por serem doenças crônicas e evolutivas, podem muito bem ser preveníveis quando você começa a entender o início da doença, os fatores de risco e se prevenir desses fatores de risco, mudando o hábito de vida e melhorando a sua qualidade de vida, propiciando com isso um melhor estágio tanto na identificação precoce quanto no tratamento na forma mais rápida possível, de maneira que você evite, então, as complicações maiores que essas doenças apresentam. O que a gente pode destacar como complicações dessas doenças vasculares, doutor? Bom, vamos lá. Primeiro, o sistema vascular ele é estruturado em 3 grandes vasos: os vasos linfáticos, os vasos arteriais e os vasos venosos. Então, a artéria, veia e vasos linfáticos é que compõem a árvore circulatória do corpo humano. A artéria ela tem um objetivo de irrigar tecidos e levar oxigênio a esses tecidos. As veias trazem o gás carbônico de volta para o pulmão para esse sangue ser reoxigenado. E o sistema linfático são vasos que fazem parte de uma árvore circulatória que tem uma função muito interessante do ponto de vista de captação de água e proteínas, e com isso você evitar alguns outros problemas com o acúmulo desse material em algum segmento do organismo. Pois bem, as doenças venosas, principalmente, são as mais conhecidas, né? As varizes, a insuficiência venosa crônica, as tromboses, elas têm uma constituição em comum que é, primeiro, o quadro genético. O paciente tem uma propensão genética, está lá no mapeamento genético dele, e você tem fatores de risco que vão desencadear esse fator genético a aviltar. De que maneira? Paciente sedentário, paciente obeso, paciente tabagista, paciente com um nível de estresse muito alto, com uma condição social muito inadequada, um seio familiar muito ruim, desestruturado. Isso tudo leva a um acúmulo de fatores de risco que, quando você vai perceber, isso já foi suficiente para desencadear todo o seu mapa genético para que essa doença se desenvolva. Então é assim com infarto do miocárdio, é assim com derrame cerebral, é assim com a trombose arterial, é assim com as lesões do pé diabético, que, se você não tratar a tempo, vai levando a consequências drásticas, como mutilação ou amputação. No caso de uma doença arterial no rim, a perda do rim. Uma doença arterial nas carótidas, por exemplo, vai levar a um derrame, e no coração, as coronárias, você vai acabar levando um infarto. No caso das tromboses venosas, um quadro grave, que é a trombose venosa na perna, se você não tratar a tempo, não identificar a tempo, esse coágulo pode soltar e ir para o pulmão e dar o que nós chamamos de embolia pulmonar. Isso foi muito estudado e muito difundido ultimamente, sobretudo na pandemia, porque tem uma relação direta da Covid com as doenças circulatórias como um todo. Por isso, né, nesse mês de agosto, então, acontece essa campanha
com foco, né, em divulgar e ampliar o conhecimento sobre isso. E é um assunto também que faz parte da legislação aqui no Espírito Santo, para que tenha um destaque maior na prevenção, não é isso, doutor? Isso. Bom, vamos lá. Então, o que é o Agosto Azul e Vermelho? Valorize sua vida e cuide da sua saúde vascular, que é o mote da campanha. Ela visa, como o Outubro Rosa, trazer uma conscientização de que doenças, quando diagnosticadas de forma precoce, com o especialista adequado, leva a uma consequência positiva para esses pacientes, para esses indivíduos. O Agosto Azul e Vermelho, ele tem essa função de trazer essa conscientização, de trazer uma reflexão para as pessoas que entendam que essa mudança de hábito de vida que a gente está clamando, a gente está solicitando e pedindo, que isso vai ter uma consequência positiva lá na frente. E vai ter uma consequência positiva para o indivíduo e o entorno dele, que são seus filhos, são seus familiares, que também podem, a partir de... uma associação. Com um você consegue colocar 2, mudando o hábito, 3 e assim por diante. Mas para isso precisa de ter a repetição da importância, a repetição de quais são essas doenças, o que você pode fazer para prevenir da melhor forma possível, que é, então, o objetivo da campanha. E essa campanha ela está indo, inclusive, até para a Organização Mundial de Saúde, tem cartas já indo para a Organização Mundial de Saúde, tentando trazer esse mês de agosto e tornar esse mês de agosto azul e vermelho um agosto azul e vermelho mundial, né, com esse nível de prevenção. E aqui no Espírito Santo nós fomos contemplados através de uma parceria com a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, presidida pelo Dr. Hércules, e nós conseguimos sair na frente no Brasil, sendo não só o primeiro estado, mas o primeiro país e o primeiro estado a ter uma lei oficial de conscientização do Agosto Azul e Vermelho, que para nós é extremamente relevante e importante, dado ao fim que essa campanha ela venha a se apresentar. E que nós esperamos que tenha muito sucesso, doutor. Obrigada. Joia, eu convido a todos vocês, lembrando sempre, o V do Valorize a Vida, cuide da sua saúde vascular, é extremamente importante você prevenir doenças, é extremamente importante você evitar de chegar a determinadas complicações em que há pouco que se fazer ou se, então ofertar basicamente um tratamento paliativo. Então, prevenção é sempre o melhor remédio e nós esperamos que isso venha desde a escola, desde o aprendizado infantil até a forma adulta, para que a gente possa, no futuro breve, daqui, 5, 10 anos, a gente está falando com um nível de consciência muito maior para a população. Prevenção, é isso. Conversamos então com o Dr. Eliude Garcia Júnior, que é médico angiologista e também cirurgião vascular. Angústia, ansiedade, desespero, medo e depressão. Esses são sentimentos comuns para quem passou pela pandemia. Geralmente, essas pessoas precisam de assistência religiosa, oração, aconselhamento e palavras de conforto. Com a necessidade do fechamento das igrejas durante a pandemia, a Igreja Maranata criou desde maio de 2020 uma central de atendimento para dar suporte a quem precisa de um aconselhamento e palavras de conforto. O atendimento, que é gratuito, funciona no Brasil todo por telefone e internacionalmente por meio de WhatsApp 24 horas por dia. O Evangelho, ele é pregado, ele é compartilhado com interatividade. Então, como a pandemia criou um empecilho para que isso pudesse ser feito de maneira presencial, então nós criamos esse sistema para que houvesse essa interatividade. Nós, através dos nossos diversos canais, nós temos uma estrutura multiplataforma, nós conseguimos transmitir a mensagem, mas nós precisávamos de um canal de retorno, que a pessoa que recebe essa mensagem pudesse entrar em contato conosco e transmitir a sua luta, a sua necessidade, o seu problema, receber uma oração, receber uma assistência. De acordo com o pastor e gerente de comunicação da Igreja Maranata, Josias Júnior, o atendimento é feito para qualquer pessoa, sendo membro ou não da Igreja Maranata. A central telefônica funciona aqui na Igreja Maranata de Vila Velha. Desde maio de 2020, foram quase 56 mil atendimentos telefônicos.
Enquanto a nossa equipe estava fazendo essa reportagem, a central recebeu mais de 5 ligações. Uma delas de um senhor de 93 anos que estava em Curitiba. Isso quer dizer que o Senhor está sempre em contato com o irmão, está se lembrando, porque esse é o pedido do irmão. Tá bom? Amém? O atendente Edson Gomes, que também é pastor, afirmou que é possível dar continuidade ao atendimento na sua cidade. Sim, ela é aconselhada a procurar uma igreja próxima à casa dela e ali conversar com os membros, com o pastor local, a fim de que ele possa encaminhá-la, né, da melhor maneira possível, para que ela tenha uma experiência com Deus em relação à salvação da sua vida, da sua alma. Já o atendente Wesley, que está desde o início do serviço de atendimento, diz que muitas pessoas procuram palavras de esperança. As pessoas angustiadas, elas perdem a esperança. Mas nós estamos aqui com a palavra de esperança, falar que tudo é vontade do Senhor e Jesus está à porta. E a nossa maior certeza é que muitos ligam angustiados sem ter a intenção até de viver. Mas depois de uma oração, de abrir uma palavra e orientá-las, elas mudam o jeito e entendem a coisa. Eu vou passar e vou vencer essa batalha que nós estamos vivendo. Para entrar em contato com a central telefônica da Igreja Maranata, é só ligar para o número 0800 707 3076. A ligação é gratuita e pode ser feita 24 horas por dia. Que tal aproveitar o fim de semana para curtir um cinema? O Cine System está com uma programação pra lá de especial para você e toda a sua família. Em Um Lugar Silencioso, parte 2, a família Abbott precisa encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que as observam pelo caminho. E o filme Jungle Cruise veio para alegrar a criançada. O filme gira ao redor do brincalhão Frank, capitão do barco Laguila. Ele é contratado pela doutora Lily e seu irmão para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais. Alucin! Torpedo. Ai, não. Agora você pode assistir a qualquer filme em qualquer sala e sessão pagando apenas meia entrada. É isso mesmo, ingressos pela metade do preço. E sabe como você garante o seu lugar? Basta ir até a Cine System e realizar a sua compra com seu cartão de débito ou crédito e pronto! Corra já para a Cine System e não perca a chance de garantir o seu lugar. Consulte o regulamento no site. Cine System, cinema além do filme no Boulevard Shopping Vila Velha. E o ES News fica por aqui. Acesse o jornal online da Rede TV ES pelo site espost.com.br, siga a Rede TV ES oficial em suas redes sociais e fique por dentro das principais notícias da semana. Até a próxima!